Olá, turma! Nessa aula, vamos fazer a correção das atividades de revisão para as avaliações externas. Nono ano, fiquem atentos, pois vamos fazer uma revisão geral e nos preparar para as avaliações do PROEB ProAlfa 2021. Questão 1. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Qual número está representado pelo ponto Q? Podemos observar que a reta está graduada de 3 em 3. Logo, o ponto Q equivale ao número 6 negativos. Resposta correta, alternativa C. Questão 2. Fábio distribuiu igualmente 1,2 litros de suco em 3 copos. Qual foi a quantidade de suco que Fábio colocou em cada copo? Então, vamos dividir 1,2 por 3. Primeiro passo, temos que eliminar a vírgula. Para isso, vamos igualar a quantidade de casas decimais. Agora que eu tenho um número após a vírgula no dividendo, um número após a vírgula no divisor, eu posso eliminar a vírgula e dividir 12 por 30. 12 é divisível por 30? Não. Então, eu coloco 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 120 divididos por 30, 4. 4 vezes 30, 120. Para 120, 0. Resposta correta, alternativa A. Fábio colocou 4/10 de 1 litro de suco em cada copo. Questão 3. Para preparar uma vitamina de morango, Daniele utilizou 1.300 mililitros de leite. Quantos litros de leite Daniele utilizou para fazer essa vitamina de morango? Então, cada 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, para transformar 1.300 mililitros em litros, eu devo fazer o quê? Eu vou fazer 1.300 divididos por 1.000, que é igual a 1,3 litros. Resposta correta, alternativa A. Questão 4. Gabriel vai calcular o diâmetro da circunferência de centro F, representada abaixo. Para encontrar a medida do diâmetro dessa circunferência, ele deve somar as medidas de quais segmentos? Nós temos a circunferência, o segmento FG, FH, FI, GH, GI e IH. Então, nós temos vários segmentos. Quais ele deve somar para encontrar a medida do diâmetro? Então, lembre-se, diâmetro é o segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro da circunferência, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio da circunferência. Na figura acima, os segmentos FG e FH representam raios da circunferência. Logo, os dois juntos formam um diâmetro, uma vez que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, são dois raios. Resposta correta, alternativa A. Questão 5. Observe a expressão numérica no quadro abaixo. 3 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro? Primeiro passo, encontrar os valores aproximados de raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 2. Lembre-se, radiciação é a operação inversa da potenciação. A raiz quadrada de 7 vai estar entre 2 e 3. Quem são os números que vêm antes e depois do 7 que tem raiz exata? O 4 e o 9. Raiz quadrada de 4
é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vamos pela tentativa. 2 elevados ao quadrado. Lembrando que elevar um número ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes. 2 ao quadrado, 4. 2,1 ao quadrado, 4,41. 2,2 ao quadrado, 4,84. 2,3 ao quadrado, 5,29. 2,4 ao quadrado, 5,76. 2,5 ao quadrado, 6,25. 2,6 ao quadrado, 6,76. 2,7 ao quadrado, 7,29. Esse é maior que 7, esse não serve. Então, o valor aproximado de raiz quadrada de 7 é 2,6. A raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Quem tem raiz exata? Antes do 2 é o 1, depois do 2 é o 4. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Então, por aproximação, nós vamos tentar encontrar o valor aproximado de raiz quadrada de 2. 1 elevado ao quadrado, 1. 1,1 ao quadrado, 1,21. 1,2 ao quadrado, 1,44. 1,3 ao quadrado, 1,69. 1,4 ao quadrado, 1,96. 1,5 ao quadrado, 2,25. 1,5 já ultrapassou o valor 2, então esse não serve. Logo, a raiz quadrada aproximada de 2 é 1,4. Agora, vamos resolver a expressão. 3 vezes raiz quadrada de 7. 3 vezes 2,6, que é a raiz quadrada aproximada de 7, mais 1,4. Então, 3 vezes 2,6 é igual a 7,8, mais 1,4, 9,2. Então, o número inteiro que mais se aproxima é o 9. Resposta correta, alternativa C. Questão 6. Observe a expressão numérica abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Primeiro, vamos reduzir as operações que estão dentro de parênteses. Menos 2 mais 5. Sinais diferentes, eu subtraio. 5 menos 2 é 3. Quem é maior? O 5. Ele é positivo, resposta positiva. Então, menos 2 mais 5 é igual a 3 positivos. Menos 2 menos 4. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Menos 2 com menos 4, menos 6. Resolvendo a multiplicação. Negativo vezes positivo, negativo. 3 vezes 4, 12. Eliminando parênteses, menos 6. Negativo vezes negativo, positivo. Menos 12 mais 6, sinais diferentes eu subtraio. 12 menos 6 é 6. Quem é maior? O 12. Ele é negativo, resposta negativa. Resposta correta, alternativa B. Questão 7. Carlos comprou um terreno retangular, cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. E no centro dele, construiu uma casa de base também retangular, medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama, de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Então, eu vou fazer o quê? A área maior, que é a área do terreno retangular, menos a área menor, que é a área da casa. Então, se os dois têm formato retangular, a área é base vezes altura. Qual é as medidas, as dimensões do terreno? 20 metros de comprimento por 10 de largura. E as dimensões da casa? 16 metros de comprimento por 6 metros de largura. 20 vezes 10, 200. 16 vezes 6, 96. 200 menos 96, 104 metros quadrados.
Resposta correta, alternativa C. Questão 8. Um ventilador e uma cafeteira juntos custam R$ 140 em uma loja. Então, eu vou chamar o ventilador de X, a cafeteira de Y. Os dois juntos custam R$ 140. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como o preço do ventilador e Y como o preço da cafeteira. Qual o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Então, eu já sei que X mais Y é igual a 140. Observando as opções, essa expressão, essa equação aparece na letrinha A, na C e na D. Segunda informação, 5 ventiladores têm o mesmo valor que 2 cafeteiras. Cada ventilador é X, então 5x é igual a 2y. Essa expressão aparece apenas na alternativa A. Questão 9. Para prever o aumento de gastos com a nomeação de novos funcionários, uma empresa fez um levantamento de dados que mostrou que a alimentação de 100 funcionários durante 10 dias tem o custo de R$ 3.000. Mantendo o mesmo custo por funcionário, quanto essa empresa gastará com a alimentação de 150 funcionários durante esse mesmo período, ou seja, durante esses mesmos 10 dias? Se for 100 funcionários, gasta R$ 3.000. Se em vez de 100 tiver 150 funcionários, vai gastar quanto? Então, o que eu vou ter que analisar aqui? Se aumentar o número de funcionários, vai aumentar o custo gasto para a alimentação. Se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, 100 está para 150, assim como 3.000 está para X. Multiplicando o cruzado, 100 vezes X é igual a 150 vezes 3.000. 100x é igual a 450.000. O 100 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 450.000 divididos por 100, R$ 4.500. Resposta correta, alternativa D. Questão 10. Um centro de pesquisas possui uma câmara fria, na qual são armazenados alguns experimentos. Em um dia, a temperatura no interior dessa câmara fria atingiu a temperatura de 18 graus abaixo de zero, enquanto que a temperatura ambiente do centro de pesquisa nesse instante era de 21 graus Celsius. Qual foi a diferença entre essas temperaturas nesse instante? Sempre que eu vou calcular diferença entre temperaturas, eu pego a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, 21 graus Celsius menos 18 graus Celsius negativos. Eliminando parênteses, negativo vezes negativo, positivo. 21 mais 18, 39 graus Celsius. Resposta correta, alternativa B. Assim, nós encerramos a correção da primeira parte das nossas atividades de revisão. Aguarde os próximos vídeos e se prepare para as nossas avaliações externas.